Espaço Empreender. A voz de quem contribui com o desenvolvimento de nossa cidade. Emprego, oportunidades, negócios e um pouco da história de nossos empreendedores. Espaço Empreender. Aqui, na Tirol FM. Muito bom dia, começa agora mais um Espaço Empreender, programa da Tirol FM destinado a todas as pessoas que fazem a diferença em Teutônia e região. Hoje nós recebemos Gisele Milhos, da Heineken Química. Bem-vinda, bom dia, tudo bem? Bom dia, Bruna, tudo bem? Gisele, a gente quer saber um pouquinho da tua história. Tu é natural de onde? Como é que foi a tua infância? Eu sou natural de Ijuí, mas cresci e vivi toda a minha infância na cidade de Venâncio Aires. A família do meu pai era de lá. Meus avós tinham uma casa de comércio, um moinho. Os bisavós também tinham um comércio no interior ainda, na comunidade de Sampaio. Então eu tive uma infância maravilhosa, porque eu convivi com os meus 4 avós. Eu pude brincar muito, eu tive uma infância muito rica, muito contato com a natureza, onde eu trago assim algo bom, que a minha criatividade se desenvolveu bastante nesse tempo. Eu pude sonhar muito enquanto criança. Minha mãe era professora, meu pai era caminhoneiro e vim dali. Falando em sonho de infância, qual era teu sonho para a vida profissional naquela época? Eu não posso dizer que era um sonho, mas eu construía uma máquina de datilografia em cima de uma caixa de sapato e eu trabalhava num escritório. Isso eu me lembro assim nitidamente, eu trabalhava num escritório. Olha que bacana, e se confirmou então, se materializou esse sonho. Se confirmou. Gisele, quando você veio a Teutônia, como Teutônia entrou na tua vida? Teutônia entrou na minha vida porque há 23 anos atrás, o meu ex-marido e o meu sócio atual, então resolveram colocar um negócio aqui na cidade de Teutônia. Porque o meu sócio, o Renato, ele é natural daqui. E aí a gente veio de muda pra cá. Eu me lembro que na época eu fiquei muito triste porque eu tinha que deixar a Venâncio. Eu já tinha morado fora dali e tal, mas aí eu não queria, eu tava assim. E quando eu fui chegando na cidade aqui e fui olhando pra paisagem, eu me lembro que ver aqueles morros, aquele vale verde, aquilo foi me encantando. Eu me lembro que era uma coisa que tinha sido me dita, assim, você vai gostar da cidade. E eu cheguei e se concretizou, eu fui olhando e fui me apaixonando assim pelo lugar e me identifiquei. Hoje eu sou uma teutoniense de coração, pra me tirar daqui, olha que vai ser difícil. Já são mais de 20 anos por aqui? Vai fazer 23 anos agora em fevereiro. Bom, mas antes de ter empresa, de tudo isso, você teve que tomar uma decisão para saber o que fazer da vida profissional lá quando terminou o ensino médio. Quero saber dessa trajetória, como é que foi tomar essa decisão? Bom, como a minha mãe era professora, eu sempre recebi muito incentivo em relação ao estudo, né, a formação. Eu estudei numa escola particular e eu fiz o 2º grau técnico em contabilidade. Eu sempre me identifiquei com a parte da área administrativa, contábeis, enfim, sempre gostei muito de estudar. Quando eu terminei o 2º grau, eu lembro da minha mãe me dizer assim, bom, agora é por tua conta, porque eu não consigo mais. E aí, na época, fazer vestibular ou pensar numa faculdade não era como hoje, né? A gente tinha que ir a Porto Alegre fazer, pegar a documentação, voltar, preencher, pagar boleto, voltar para fazer a inscrição do vestibular. Morar fora não era uma coisa tão simples quanto é hoje em dia. Então, eu trabalhei no escritório de contabilidade como estagiária, trabalhei em algumas empresas da cidade de Venâncio, numa transportadora, que hoje não existe mais. Possibilidade que se abriu a partir do técnico em contabilidade? Isso aí. Eu me lembro de uma decisão que foi muito consciente, assim, que na época que eu precisava, então, começar a trabalhar, eu fui fazer uma entrevista, eu fui levar um currículo numa fábrica de fumo. E como eu era muito contra o cigarro, né, aí aquilo eu desisti. Eu disse, não, eu não quero isso, porque isso eu não quero pra mim. Mas as minhas decisões, elas foram, na verdade, eu fui sendo conduzida pela vida, mas eu nunca briguei. Eu sempre aceitei e sempre busquei fazer o meu melhor. E quando eu nunca fiquei sem trabalhar, quando eu não tinha um trabalho formal, carteira assinada, contratada, que na verdade até foram poucos, se for olhar, eu estava empreendendo de alguma maneira. Eu tive um restaurante na cidade de Venâncio, eu fazia viandas, teve uma época que eu vendi roupa, teve uma época que eu fazia trufas para vender, quer dizer, eu estava sempre inventando alguma coisa para me manter. Eu sempre tive isso de produzir aquilo que eu precisava. Qual é a tua relação com desafios?
Ah, eu gosto muito deles. Gosto muito deles mesmo. Eles valem mais do que dinheiro para mim. Essa sensação do conseguir, do concretizar, do realizar, ela é muito boa. Bom, quando começou toda essa história, esse planejamento para ter a Heineken aqui em Teutônia, você estava empregada, porque você já disse que era uma decisão difícil trocar de cidade, né? Uhum. Mas além disso, você ainda tinha que estruturar o negócio, vocês estavam planejando, além da mudança de casa, uma empresa. Na verdade, naquele momento eu trabalhava como promotora de vendas para uma distribuidora de alimentos. Então eu viajava para várias cidades. Isso me proporcionaria, mesmo vindo de muda para Teutônia, que eu continuasse trabalhando. E uma coisa que eu acho que a gente precisa desmistificar é que todo o negócio já sai planejado, né? Muitas vezes você vai empreendendo e as coisas vão acontecendo. O que eu acho que a gente não pode de forma nenhuma deixar de lado é essa ideia de que tu precisa ir melhorando. Seja lá o negócio que tu empreender, seja lá o que tu fizer, que tu precisa ir melhorando isso. Então, quando a gente veio pra cá, vamos começar um negócio, sim, se analisou a carteira de clientes que era possível atender, como nós faríamos isso, mas com uma condição bem precária mesmo, assim, bem desafiadora. Foi 0, 0, 0. Não tinha equipamento, não tinha lugar, não tinha produto, mas sempre aquela disponibilidade de ouvir, de aprender. Então isso é uma coisa que eu agradeço muito, porque tanto eu quanto o Renato, nós mantemos bastante isso na empresa até hoje. Ouve aquilo que está surgindo de novo, ouve aquilo que está surgindo no mercado. Talvez não se adeque, mas é importante a gente ir lá e dar uma conferida, ir lá e saber e ver se tem como empregar alguma coisa daquilo na empresa. Na tua opinião, qual é a principal característica de um empreendedor? Eu acho que é a resiliência. Eu penso muito sobre isso. Esses dias até brincamos, né, sobre a questão da Rainha Elizabeth lá, que ela viveu durante tantos anos e passou por tantos presidentes dos Estados Unidos. Então agora, ultimamente, quando a gente tinha aí o nosso país dividido pelas questões políticas, por essa polarização toda, eu pensava assim, nossa, já foram quantos? E eu ainda tô aqui. E eu tenho que fazer o meu negócio funcionar, e eu tenho que pensar nas pessoas que trabalham comigo. Então eu acho que a resiliência, a constância, a consciência de que vão haver momentos ruins e vão haver momentos bons. Não existe um empreendimento que tenha uma escalada direta, né? Você vai parar em alguns momentos e você vai precisar fazer essas paradas e descansar. Mas eu diria que é a resiliência e a constância. Nós conhecemos a Heineken, com certeza o nosso ouvinte também conhece, mas eu gosto de pedir para o próprio empreendedor apresentar a sua empresa, porque muitas vezes é com o olhar, é de uma forma diferente que ele expõe a Heineken nesse caso aqui. Vou pedir para ti fazer isso e, como já são 22 anos de empresa, né? Traz um pouquinho dessa história pra gente, porque ela foi crescendo e se desenvolvendo bastante. É verdade, mas aí tu corre o risco de eu ficar falando aqui a tarde toda, né? Porque eu vou falar de algo que eu gosto muito, que é do meu trabalho. A Heineken, ela surgiu com o intuito de atender a higienização industrial, indústrias de alimentos, porque ambos os sócios vinham desta área. Então nós começamos atendendo frigoríficos, laticínios e a higienização das indústrias de alimentos. Depois disso foi se olhando para as possibilidades. Mas toda a indústria também tem a sua frota de caminhões que precisa, e aí a gente veio com a linha automotiva. Mas existe uma possibilidade da linha domiciliar. A linha domiciliar, os produtos Via Vale, que é o que o nosso público aqui do município mais conhece, ele surgiu depois com a possibilidade de nós colocarmos para vender nos mercados. Mas ela foi uma linha que não deu certo. A linha Via Vale, no princípio, ela não deu certo, porque o intuito dela era atender supermercados, e aí a gente disse, não dá, porque não tem como você fazer um bom produto e em larga escala, nós não vamos conseguir atingir preço e tal, e aí a gente disponibilizou isso como uma linha institucional para atender pequenos comércios e mesmo domiciliar, né, de 5 litros. Aí depois disso a gente continuou evoluindo, veio a questão dos produtos para higienização leiteira, né, que concilia ainda dentro da área de alimentos. A gente veio sempre buscando pessoas, inovação, desenvolvimento tecnológico, melhoramento contínuo o tempo todo. E hoje a gente, então, além dessas linhas iniciais, a gente conta com uma linha de produtos para higienização hospitalar, que nós estamos lançando agora este ano. E também entramos na parte de aditivos para fabricação de artefatos de cimento e concreto.
Achei muito bacana que você disse que num primeiro momento a Via Vale não atingiu o objetivo que vocês tinham em mente naquele momento. Falando como empreendedora e analisando o negócio, traz esse ponto de vista pra gente. Como fazer, como pensar, como remanejar a ideia. Eu acho assim, a gente precisa pôr em prática, você precisa pôr em ação. 100% de certeza você nunca vai ter. Então eu tenho um ditado que diz assim, que é no andar da carroça que as melancias se acomodam. Então você precisa ousar. E como quando a gente viu, nós temos um produto tão bom, olha para ele e com certeza tem um público para ele, tem algo que tu possa falar com ele, fazer com aquele teu produto ou com aquele teu serviço. Ele não precisa ser extinto, ele pode ser remodelado. E foi isso que a gente fez, a gente olhou para o que já tinha sido investido e para o que seria possível fazer. Hoje a Via Vale ela começa a tomar um corpo maior, porque naquela época nem se imaginava em e-commerce, hoje tem e-commerce e os produtos vão para longe, né? As pessoas começam a experimentar e vão usando e vão gostando e a gente vai criando uma simpatia, né, do nosso público e ela tá dando certo por outros caminhos. Então, assim, é aquilo que eu digo, é a constância, é a resiliência, sabe? Não deu certo hoje, pode dar amanhã, não desiste, segue, só também não dá pra fazer aquela coisa da insistência burra que a gente diz, né? Que é aquilo assim, investe todas as tuas fichas em algo que não vai te dar retorno. Isso também não dá pra fazer. A Heineken é uma empresa de Teutônia, mas hoje ela já chega a quais localidades? A Heineken hoje, ela atua com logística própria nos 3 estados do Sul, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. E nós trabalhamos já com distribuidores nos estados do Sergipe, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo. Também temos distribuidores, então, no Sul, Santa Catarina e Paraná. Manaus, temos um cliente novo agora na Zona Franca de Manaus. E falando ainda, né, que a gente fala a nível Brasil, nós estamos agora com um distribuidor no Paraguai e um na Bolívia. Que bacana, era isso que eu ia te perguntar agora mesmo, porque eu vi que tu andou viajando também e conhecendo então essas localidades. Sim, o Paraguai, a Bolívia ainda não tive a oportunidade de ir até lá. Foi o Renato que foi, a gente se divide, né, não dá pra um só fazer tudo, mas foi muito bacana a viagem, muito bom conhecer, cultura diferente. O melhor de tudo é ver que não importa onde a gente chega, a gente é sempre bem recebido e tem um aval muito bom sobre aquilo que a gente está entregando. Fora do ar a gente conversava sobre crescimento e desenvolvimento. Traz para o nosso ouvinte também a perspectiva disso no ponto de vista empresa. A gente conversa bastante, eu e meu sócio Renato, e uma coisa que ele coloca, que a gente divide bastante, é isso. Nós estamos em busca de desenvolvimento e não apenas de crescimento. Crescer, você vende, você cresceu o seu faturamento, mas e como que você sustenta isso? Por quanto tempo? Porque o empreendedor, ele tem sempre 2 pensamentos bem pontuais, assim. Como que eu faço para vender o que eu tenho e o que de novo eu posso trazer para o meu consumidor, né? Então a gente está sempre nesse limbo ali, buscando alguma coisa nova. Então nós acreditamos muito nisso, que desenvolver primeiro do que crescer. Porque senão você não sustenta, né? Você precisa ter uma base, um alicerce. Então não adianta você só crescer se você não desenvolve as pessoas que estão com você, não adianta você só crescer se você não melhora os seus processos, não vai durar por muito tempo. Qual é o momento mais marcante da tua trajetória profissional até agora? Sem dúvida nenhuma, a pandemia. Sem dúvida nenhuma, a pandemia. Porque foi um momento que não era uma questão de tendência de mercado ou um momento político, ou era o mundo inteiro sem saber para que lado as coisas caminhariam. Então, sem dúvida nenhuma, a pandemia. E foi desafiador porque a Heineken, como ela tem licenças para produção de produtos hospitalares, de cosméticos e tal, nós trabalhamos muito na produção do álcool gel durante a pandemia, que era um item, então, necessário. E sem dúvida nenhuma foi desafiador, porque você tinha que estar o tempo inteiro administrando as necessidades e também a preocupação e o cuidado com as pessoas que estavam ali trabalhando, né? Depois desse período de pandemia, muda o olhar também de ser empresa e de cuidar de uma empresa? Muda, com certeza muda. Porque uma das coisas, passar por isso te torna mais resiliente ainda e mais constante. Talvez hoje, se acontecer algo grave, a gente já não se abala, a gente consegue sentar, respirar e pensar sobre, né? Mas muda sim, muda muito, e muda porque a gente vê que a empresa, você começa a enxergar
sem dúvida nenhuma, foi a partir desse momento que tu começa a ter um olhar mais social do que apenas econômico sobre o negócio. Não tem como passar por isso e não sofrer essa mudança. Deixe uma dica para o empreendedor que nos ouve. Acredite, ouça tudo o que você puder ouvir de pessoas que sabem mais do que você. Não tenha medo de estar com quem sabe mais do que você, com quem já tem sucesso na sua carreira, na sua profissão. Mas a gente precisa lembrar que o melhor é justamente aquilo que te difere do outro. Então você não precisa ser uma cópia. Você pode ouvir, você pode aprender, você pode até replicar alguns processos, alguns métodos, mas o teu diferencial é justamente aquilo que você faz que o outro não faz. O que te motiva? As pessoas. Sem dúvida nenhuma, as pessoas. Da minha família, da empresa, sem dúvida nenhuma, as pessoas. Você falava em diferencial. Para encerrar o nosso bate-papo, qual é o diferencial da Heineken? A Heineken, ela tem uma cultura muito forte. Eu fico bastante orgulhosa disso. A gente comenta que as pessoas se sentem bem trabalhando conosco. A gente trabalha uma gestão horizontal, onde todos sabem o que é necessário, o que é preciso e podem contribuir com as suas ideias. E eu acho que este é o nosso maior diferencial, a nossa gestão. E os nossos produtos, não vou puxar brasa pro nosso assado, né? Mas são muito bons e a gente hoje trabalha com um olhar buscando soluções, pensando na questão ambiental. Mas pensando de verdade, nossos clientes estão enfrentando a questão da falta de água, tem a questão de tratamento do próprio efluente de cada indústria. Quando a gente fala em meio ambiente, a gente não está falando apenas de plantas e animais. O ser humano, ele está inserido nesse meio ambiente, ele faz parte desse meio ambiente. Então, ele também precisa se sustentar, se manter. Então, chegar e dizer assim, acaba com as indústrias, acaba com tudo que é industrializado, e você sobrevive como? De quê? Existe todo um ecossistema econômico. Então, o nosso olhar hoje está muito nisso, em trazer soluções e produtos que vão atender às necessidades sem agredir as pessoas, sem agredir o meio ambiente e contribuindo com essa economia de recursos dos nossos clientes. Gisele, muito obrigada por vir compartilhar um pouquinho da tua trajetória, da história da Heineken com a gente. Até breve. Até breve. Obrigada e um bom dia a todos. Esse foi o Espaço Empreender de hoje com Gisele Milhos, da Heineken Química. Para você, um ótimo final de semana e até o próximo programa. Esse foi mais um Espaço Empreender, valorizando quem faz o dia a dia da nossa comunidade. Espaço Empreender retorna no próximo sábado, aqui na Tirol FM, a mais do Vale.